eu sou Cássia Malman e agora você vai adentrar a uma nova série de vídeos aqui no Alma do Negócio, alguns vídeos que vão falar sobre um post que eu fiz lá no meu Instagram. Coloquei ele lá, eu vou colocar ele aqui para você ter acesso também a ele, quiser visualizar essa imagem quando entender que é necessário, e que dizia simplesmente assim: e se eu voar? Apesar de parecer simples, esse questionamento é muito profundo. Hoje eu tô toda rosinha, né, aqui, ó, mas vou tomar um golinho do meu café e quero te falar mais sobre isso. Apesar de parecer muito simples esse questionamento, e se eu voar, ele é, na verdade, algo extremamente profundo. Ele é, na verdade, um dos questionamentos que foram mais importantes no meu desenvolvimento profissional. E eu vou te compartilhar aqui. Pela primeira vez eu vou falar sobre isso, acho que é uma história da qual eu nunca contei, mas eu vou compartilhar com você aqui o motivo pelo qual essa pergunta foi um divisor de águas na minha vida. Houve uma oportunidade em que eu estava buscando algumas respostas, né, para mim, e eu tive a oportunidade de fazer uma vivência em grupo com algumas pessoas, muitas pessoas. E nessa vivência eu tinha ido justamente porque existia um projeto profissional que eu desejava muito e que eu tinha toda a habilidade, a capacidade cognitiva para fazê-lo, eu tinha toda a desenvoltura intelectual para fazê-lo, né? Quando eu digo que a pessoa tem toda a capacidade, eu quero que você entenda que o que diz para uma pessoa se ela tem ou não a capacidade de tornar vivo um projeto é unicamente o desejo dela. Mas existem algumas coisas que dificultam mais, como por exemplo questões geográficas, né? Então o sonho da pessoa é estudar o comportamento das baleias. Mas se essa pessoa não pode ir morar aonde ela tenha contato com as baleias, ela vai precisar sempre fazer um trabalho remoto, enfim. Então existem algumas questões geográficas, algumas coisas que dificultam a tua execução dos teus sonhos, mas nenhuma delas impossibilita. A única coisa que impossibilita o teu sonho de acontecer, veja bem, escreve isso aí no teu caderninho. Eu tenho as coisas escritas aqui no meu armário, mas enfim. A única coisa que pode te impedir de alcançar o teu sonho é o fato de você não querer alcançá-lo genuinamente. Forte, né? Forte, mas muito libertador. Sempre quando eu tenho alguma coisa e que eu penso, nossa, eu não tô conseguindo alcançar aquilo, eu sempre penso, por que eu não quero alcançar? O que em mim, que parte em mim ganha em eu não alcançar? E nós vamos falar sobre isso um pouquinho, eu vou falando com vocês e eu vou anotando, porque eu vou trazendo aqui nesses próprios vídeos para que a gente não perca nada. Então, depois a gente vai voltar para essa pergunta, tu pode procurar o vídeo aqui, que parte em mim ganha com a perda? Isso é muito profundo. Bom, e aí eu fui para esse grupo, né, para esse retiro, para olhar para uma questão que eu tinha. Então eu tinha um projeto pessoal onde eu tinha vontade, eu tinha desejo, mas eu ainda não tinha consciência de que o motivo pelo qual eu não conseguia desempenhar aquilo era porque eu simplesmente não queria. E aí, durante uma dinâmica, teve uma dinâmica específica, era uma dinâmica que usava flechas e madeiras, enfim, e uma dinâmica muito forte. E nessa dinâmica, nós precisávamos escrever um grande objetivo que nós tínhamos. Evidentemente, eu tinha ido por esse objetivo, eu já fui lá e escrevi esse meu grande objetivo. Bom, só que aí, depois da gente se conectar, né, emotizar aquele objetivo, nós tivemos então o tempo de escrever o que eu perco se eu atingir esse objetivo. Caraca, foi tipo assim, ó, sabe? Cara, como assim o que eu perco se eu atingir esse objetivo? E eu comecei a escrever. Fiquei até emocionada, porque eu comecei a escrever as infinitas coisas que eu acreditava que eu perderia quando eu atingisse aquele objetivo. Sabe, isso é muito louco. Então, saindo da minha história e partindo para uma história coletiva e também para essas muitas pessoas que estavam junto nessa vivência e que compartilharam comigo também as experiências dela, foi percebido, né, que comumente
todas aquelas pessoas que tinham objetivos completamente diferentes, estruturas de vida diferentes, ambientes sociais, condição financeira diferente, mas para todas aquelas pessoas, dentro do objetivo que elas colocaram, né, poderia ser até uma cura de saúde, como poderia ser um novo projeto profissional, como poderia ser um relacionamento pai e mãe, enfim. Todas aquelas pessoas, elas consolidaram ao final desse exercício que, na verdade, sim, havia motivos que faziam com que aquela pessoa não atingisse o seu objetivo. E esses motivos eram escolhas, né? Então, existiam escolhas, porque elas perceberam que inconscientemente elas já sabiam que elas iam perder. Então, eu vou dar um exemplo aqui para isso ficar bem claro. Vamos botar um exemplo aqui, como, por exemplo, uma pessoa que sofre de depressão há 15 anos, ok? Essa pessoa sofre de depressão, ela tem esse quadro depressivo e com esse quadro muitas coisas já aconteceram na vida dela, eventualmente precisou ser internada, eventualmente precisou tomar alguns remédios, né? Teve algumas crises, enfim, e ela traz essa jornada na vida dela. Em determinado ponto, ela se questiona, por que, meu Deus, eu não me liberto dessa dor? Por que eu preciso viver tamanha dor? Ela se pergunta. Mas quando a gente torce um pouquinho para o lado e pergunta então, e se você se curar, o que você perde? Compreende? Eu acredito que sim, mas mesmo assim eu vou responder. Existe algo que a gente chama de ganho secundário. O ganho secundário é aquilo que eu me beneficio por trás do que eu faço. Então, o ganho secundário de uma pessoa com depressão, Cássia, não tem ganhos para uma pessoa com depressão? Tem. É uma pessoa que recebe atenção. É uma pessoa que é vigiada e cuidada 24 horas. É uma pessoa que ninguém vai e dá uma notícia trágica ou faz com que a pessoa se vire com as próprias consequências. É uma pessoa que todos zelam, todos minimizam as dores. Começa a fazer sentido para ti? O ganho secundário da depressão é o cuidado que as pessoas ao teu redor e a atenção que a tua família te dá. Esse é o ganho secundário da depressão, profundamente ligado. Tem muitos outros, tá? Muitos outros ganhos secundários, mas o primeiro, mais direto, aquele mais fácil de ser identificado, é isso. É uma pessoa que não se sentiu amada e então a partir dessa depressão consegue se sentir, ou que foi amada, mas não conseguiu integrar esse amor para si. É uma pessoa que aprendeu a ser amada através da dor, então quanto mais doer, mais me amam. E assim vai a relação, se tu for olhar isso a nível transgeracional, tu vai encontrar muito facilmente essa identificação. Então, para essa pessoa, quando tu pergunta o que tu perde quando tu te cura, na inconsciência da ação atual, essa pessoa vai dizer, eu vou perder a atenção, eu vou perder o carinho, eu vou perder esse cuidado, eu vou ter que lidar com as frustrações da vida. Ou seja, se acontecer uma tragédia, ninguém vai me poupar da informação, a pessoa vai vir vomitar aquilo em mim, como vomitam em mim, em ti, todo mundo, né? Mas aquela pessoa, nesse momento, isso é uma perda. Então, isso é muito fantástico, porque é sobre isso, é nesse caminho que a gente vai andar nos vídeos de hoje. É nesse caminho que a alma do negócio quer te fazer olhar para os teus ganhos secundários, para os questionamentos que tu faz diante do que tu não consegue atingir, para o limite que você acredita que já seja o suficiente ou que seja o máximo que você consegue atingir em alguma área da sua vida. O portal A Alma do Negócio é um lugar digital, um espaço digital, aonde eu trago sem filtro nenhum. Tudo que em algum momento fez sentido no desenvolvimento humano da minha própria pessoa ou de qualquer uma das pessoas que eu já treinei ou que eu já fui treinada. E eu trago isso aqui para que em algum âmbito isso talvez também faça sentido para você e te desperte para um ou para outro conhecimento. Através desse despertar é que eu acredito fiamente
que você e eu possamos ser melhores profissionais, profissionais com maior sucesso, com maior engajamento, com maior força, com maior resultado, mas principalmente profissionais que entreguem ao mundo empresas e serviços relevantes. Eu me pergunto, eu quero passar por esse mundo assim levianamente? Ou eu quero fazer parte desse mundo? Eu quero fazer parte, certamente. Então é isso, é nesse olhar. E daqui a pouquinho, então, a gente volta para olhar um pouquinho mais para isso dentro dessa série de vídeos aqui. Até breve.